da geopolítica. Aí a gente entra no campo de um governo que demoniza o agro. Quer dizer, acabaram com a indústria, agora querem acabar com o agro. Mas, ao mesmo tempo, todo dia anuncia mais um programa de inclusão social. De onde vai sair o dinheiro para segurar tudo isso, professor? Pois é uma questão interessante, ela incomoda muita gente no Brasil inteiro. Por quê? As paixões políticas, elas, se você, como cidadão, pela educação, pelo estudo, pela observação, você progride mentalmente, e infelizmente isso é para poucos, tá? As pessoas não se incomodam em estudar, as pessoas não se incomodam em comparar as informações. Isso tem a ver com um movimento de geopolítica mundial. Muitas ideologias que as pessoas pensam que é Marx, eu também pensava, tá? Quando você vai estudar, Osmar, você percebe que teve um deputado federal italiano, eu queria até pedir para vocês que nos ouvem, nos assistem, anota aí, estuda um pouquinho, vê os vídeos, compra os livros, investe um pouco de tempo nisso. Você vai descobrir um universo paralelo. Um deputado federal que viveu na década de 50 e 60, morreu na cadeia, adoentado, problemas de saúde, Antônio Gramsci. Ele estudou muito Marx e o começo do século passado. O século passado ele é muito importante para quem quer se intelectualizar. É estudando o passado que você pode projetar mudanças aqui, nesse momento, para o futuro. Um homem, um pensador, um economista, um filósofo, um grande político, um estadista, ele olha para trás, ele percebe o cenário presente e ele ajuda a desenhar o futuro. Esses homens entram para a história. Tanto do lado ruim, como do lado bom. O Antônio Gramsci ele desenhou uma revolução cultural. E isso começou a crescer 30 anos depois dele morto. Alguém achou interessante os livros dele, alguém achou interessante a teoria dele, alguém que tem desejo pelo poder colocou na Europa. E aqui no Brasil a gente importa muita coisa que vem de outros lugares, inclusive esse tipo de pensamento. Eu me arrogo a dizer que a gente tem praticamente, em breve, completando 3 décadas, em que há uma aplicação mensal, semestral, anual, bem desenhada, pelo mundo da política, agora nós não estamos falando mais de empresa, pelo mundo da política, na luta apaixonada pelo poder. Agora, bem prático, adianta muito você lutar e conquistar o poder se você não tem plano, se você não tem estudo, não tem cenário, vai todo mundo morrer de fome às vezes. Vai todo mundo ter dificuldade às vezes. Sim, você conquistou o poder, mas vai sustentar ele com o quê? Como? Aí eu quero tentar responder o que você perguntou. Voltando um pouquinho no começo do nosso programa. Não existe só Estado. Tem muita gente que não consegue perceber isso. Não existe só mercado e empresas. Não existe só as relações jurídicas, sociedade civil organizada. Não existe só trabalhador. Não existe só empresário. É tudo uma dinâmica humana num determinado território geograficamente definido. Aí eu vou puxar aqui o meu livro. Você desenha um livro com capa, com conteúdo. Você tem que falar de uma região geográfica, de um determinado momento, de uma ideia, de um projeto. Para quê? Para satisfazer necessidades. E a economia fala muito isso, é escassez. Quando a gente tem apenas disputas políticas e não tem plano, projeto, não tem conteúdo, não tem sabedoria, Osmar, não tem bons conselheiros, a história humana está lotada disso. Vamos falar de Brasil, mas vamos falar Egito, biblicamente, está lá. Se não é uma pessoa organizada mentalmente, cheia do Espírito Santo, vamos dizer assim, como foi Daniel, por exemplo, chamando a Bíblia
que é voltar a olhar o passado e trazer para cá, que conquistasse o poder do faraó, todo o Egito tinha passado fome. Ele reservou estrategicamente, economicamente, um determinado momento para fazer os silos, para não deixar o povo morrer de fome. Isso é uma visão de estadista. E o cara nem era o rei, nem era o faraó. Mas em algum momento o faraó ouviu. Quando o faraó, se é que você está me entendendo, quando o governante, o faraó, o rei, o presidente da república é surdo para o seu povo, ele também vai passar fome.